Quando você muda a maneira como olha para as coisas que você olha mudam. Pessoas que estão prestes a vivenciar um salto quântico real raramente se sentem prontas. Na verdade, sentir-se pronto é geralmente um sinal de que nada radical está prestes a mudar. Mudanças quânticas não começam com confiança, clareza ou empolgação. Elas começam com um desmantelamento interno. E é por isso que tantas pessoas entendem mal o que está acontecendo com elas agora. Se você está sendo preparado para um salto entre 2025 e 2026, a vida não parece estar dando certo. Parece que ela está se desfazendo silenciosamente. Não de formas dramáticas, não através do caos ou colapso, mas através de um desengajamento sutil. Coisas que antes importavam não te prendem mais. Metas que antes te definiam parecem estranhamente vazias. E, em vez de se sentir motivado, você se sente neutro, desapegado, como se o seu sistema estivesse lentamente se desconectando de uma versão antiga da realidade. Essa fase confunde as pessoas porque não corresponde à narrativa de progresso que nos foi ensinada. Esperamos que a preparação seja energizante. Esperamos sinais, sincronicidades, altos emocionais. Mas, antes de um salto quântico, o sistema nervoso faz algo muito diferente. Ele começa a liberar o apego. Não porque você falhou, mas porque a identidade que exigia esses apegos não é mais sustentável. De uma perspectiva neurológica, isso parece fadiga de identidade. O cérebro para de reforçar padrões que não servem mais para previsão ou segurança. Antigos desejos perdem a carga emocional. Antigos medos param de produzir a mesma reação. Isso não é apatia. É eficiência. O sistema está conservando energia porque está se preparando para se reorganizar em um nível superior. Espiritualmente, essa fase sempre foi descrita como o despojamento, os falsos fins, as mortes silenciosas que acontecem antes do renascimento. Nada dramático precisa quebrar porque o vínculo já se dissolveu internamente. E quando algo não tem mais uma âncora emocional, termina sem barulho. É por isso que esta fase de preparação muitas vezes parece solitária. Não porque você deva se isolar para sempre, mas porque seu ponto de referência interno está mudando. Conversas que antes pareciam alinhadas agora parecem repetitivas. Ambientes que antes pareciam familiares agora parecem pesados. Você não está rejeitando a vida. Você está superando a frequência que sustentava a versão anterior de você. O que torna este momento perigoso não é o desconforto. É a tentação de interpretá-lo como falha. Assumir que você está perdido, pensar que perdeu a motivação, o propósito ou a direção. Mas a verdade é muito mais precisa. Você está sendo desconectado de um futuro que nunca foi feito para ser permanente. Saltos quânticos não te puxam para frente primeiro. Eles afrouxam o que está atrás de você. E esse afrouxamento parece estranho se você não entende o processo. A mente quer algo em que se segurar. O corpo quer certeza. Mas a preparação não oferece tranquilidade. Ela oferece liberação. Se você está assistindo a isso e se reconhecendo, não é por acaso. Pessoas que não estão sendo preparadas não ressoarão com esta fase. Elas ainda estão apegadas, ainda movidas pela urgência, ainda emocionalmente investidas em resultados que pertencem à linha do tempo antiga. A preparação parece invisível por fora, mas inconfundível por dentro. Este vídeo não está aqui para te motivar. Está aqui para te explicar, para te mostrar que o que parece confusão é, na verdade, calibração. O que parece perda é, na verdade, limpeza. E o que parece nada acontecendo é a coisa mais importante de todas acontecendo. Porque antes do salto acontecer na realidade, ele acontece na identidade. E a identidade não muda ruidosamente. Ela se afrouxa. E esse é apenas o primeiro sinal. O primeiro sinal de que um salto quântico se aproxima não é a empolgação. É o desapego emocional. Não entorpecimento, não depressão, mas um tipo muito específico de desengajamento da vida que você costumava proteger. As coisas ainda existem, mas não comandam mais a mesma lealdade emocional. Você participa, mas sem a antiga intensidade. E essa mudança pode parecer perturbadora se você não entender o que significa. O desapego emocional aparece quando o sistema nervoso para de investir energia em resultados que não se alinham mais com sua próxima identidade. Isso não acontece porque você desistiu.
Acontece porque o sistema já calculou que continuar a reforçar o padrão antigo é ineficiente. A carga emocional se dissolve silenciosamente, deixando para trás uma sensação de neutralidade que muitas pessoas rotulam erroneamente como perda de paixão. Mas a paixão ligada a uma identidade obsoleta sempre desaparecerá antes de um salto. O campo não te move para frente enquanto você ainda está emocionalmente ancorado ao passado. O desapego não é punição, é preparação. Ele cria o espaço necessário para que um novo sinal se estabilize. Juntamente com o desapego vem o segundo sinal, a fadiga de identidade. Isso é mais profundo e difícil de articular. Não é apenas que você está cansado, é que você está cansado de ser você da mesma maneira. Os papéis que você tem desempenhado começam a parecer pesados. As expectativas parecem artificiais. Você percebe quanta energia é gasta mantendo uma versão de si mesmo que não parece mais autêntica. A fadiga de identidade se manifesta como resistência à performance. Você não quer se explicar tanto. Você não quer continuar provando competência, força ou consistência. O pensamento de continuar como de costume parece exaustivo, mesmo que as coisas estejam objetivamente bem. Isso não é preguiça. É a psique retirando energia de uma estrutura que está prestes a desmantelar. A neurociência apoia isso. O cérebro reforça a identidade através da repetição e da recompensa emocional. Quando essas recompensas diminuem, a identidade começa a se desestabilizar. O sistema para de alimentá-la. Essa desestabilização cria desconforto, mas é um desconforto funcional. É a mente afrouxando seu aperto antes de uma grande reorganização. Espiritualmente, isso é frequentemente descrito como o ego trocando de pele, não dramaticamente, mas através da exaustão. O antigo eu não consegue acompanhar porque não foi mais feito para isso. É por isso que forçar a motivação durante esta fase raramente funciona. Você está tentando alimentar uma identidade que já está sendo eliminada gradualmente. O que torna esses sinais confusos é quão comuns eles parecem. Nada explode. Nada colapsa. Você apenas se sente menos investido, menos reativo, menos disposto a empurrar. E porque nossa cultura glorifica o impulso e a ambição, isso pode parecer um fracasso. Mas, em termos quânticos, é recalibração. A energia está sendo recuperada de ciclos obsoletos. Você pode notar culpa aqui, um sentimento de que deveria se importar mais, que deveria querer as coisas que costumava querer. Esse conflito interno não é um problema. É um sintoma de transição. Uma parte de você está se liberando enquanto outra parte ainda não se formou totalmente. Esse espaço de vazio pode parecer estranho e até desconfortável, mas ele não dura para sempre. Pessoas que não estão passando por uma grande mudança interna não vivem esse tipo de afastamento. Elas continuam presas às mesmas emoções, reagindo a tudo do mesmo jeito, reforçando todos os dias a mesma identidade. Quando você está se preparando para algo maior, o processo pode parecer parado por fora. Nada chama atenção. Nada parece acontecer. Mas por dentro, é muito claro que algo está mudando. Velhos padrões estão se desligando para que algo novo possa começar a funcionar. Se você está experimentando desapego emocional e fadiga de identidade ao mesmo tempo, não é por acaso. É o sistema limpando a largura de banda. Você não deve carregar seu antigo eu para 2026. Você deve chegar mais leve. Estes não são sinais para consertar. São sinais para observar. E uma vez que esse desapego se estabiliza, algo mais começa a surgir. Não confusão, mas uma estranha clareza que chega sem emoção. É aí que os próximos sinais aparecem. À medida que o desapego emocional e a fadiga de identidade se instalam, uma fase mais silenciosa começa. E é aqui que muitas pessoas começam a duvidar de si mesmas. Porque, em vez de se sentir inspirado ou energizado, você começa a desejar o silêncio. Menos estimulação, menos conversas, menos ruído, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Este é o terceiro sinal, um afastamento natural do excesso de estímulos. Este afastamento não é ansiedade social ou evitação. É recalibração neurológica. Quando o sistema se prepara para uma grande mudança interna, ele reduz variáveis desnecessárias. O ruído interfere na clareza do sinal, então sua atenção se estreita instintivamente.
Você pode se sentir menos interessado em atualizações constantes, conversas intermináveis ou ambientes que antes pareciam energizantes, não porque esteja desconectado da vida, mas porque seu sistema está reorganizando como processa a realidade. O isolamento durante esta fase é muitas vezes mal compreendido. As pessoas assumem que algo está errado porque querem ficar sozinhas com mais frequência. Mas em termos quânticos, o isolamento não é desconexão. É incubação. A antiga identidade era reforçada através da interação, validação e repetição. A nova identidade requer espaço para se formar sem interferência. O silêncio dá à coerência espaço para estabilizar. De um ponto de vista científico, isso espelha como o cérebro consolida o aprendizado. Novas vias neurais se fortalecem durante períodos de redução de estímulos. A mente integra em vez de consumir. Espiritualmente, esta sempre foi a câmara silenciosa antes da transformação, a pausa antes do movimento, a quietude antes da reconfiguração. Junto com este silêncio vem o quarto sinal, momentos de estranha clareza que chegam sem emoção. Não grandes revelações, não empolgação, apenas um saber repentino. Você percebe algo sobre sua vida, sua direção ou sobre si mesmo. E não há um surto emocional ligado a isso, nem alívio, nem medo, apenas reconhecimento. Esse tipo de clareza é inquietante porque não pede ação. Não exige resposta. Simplesmente pousa e fica. Você não sente a necessidade de se convencer ou explicar para ninguém. Parece resolvido, quase neutro. E a neutralidade é exatamente o que lhe dá força. Percepções movidas pela emoção desaparecem rapidamente porque dependem do sentimento. Mas a clareza que chega silenciosamente tende a persistir. Ela muda o comportamento sem esforço. Você para de considerar certos caminhos. Para de aceitar certas dinâmicas. As decisões se reorganizam sem debate interno. Isso não é intuição sendo aleatória. Isso é a coerência se formando. A neurociência explica isso como uma redução na dissonância cognitiva. Narrativas internas conflitantes se dissolvem. O cérebro não precisa mais discutir consigo mesmo. Quando esse conflito interno desaparece, a clareza parece simples em vez de dramática. E a simplicidade muitas vezes passa despercebida porque não parece impressionante. Esta fase pode parecer solitária, não porque você não tem apoio, mas porque menos pessoas conseguem te encontrar onde você está. Conversas podem parecer superficiais. Conselhos podem parecer irrelevantes. Você não está acima de ninguém. Você está apenas orientado de forma diferente. Seu ponto de referência interno mudou e a validação externa ainda não consegue acompanhar. Muitas pessoas sabotam este estágio forçando a estimulação de volta em suas vidas. Elas socializam demais. Elas se distraem. Elas buscam ruído para escapar do silêncio. Mas o silêncio não é vazio. É alinhamento. Interrompê-lo atrasa a integração. Se você está experimentando silêncio e clareza ao mesmo tempo, é uma forte indicação de que a preparação está bem encaminhada. O sistema não está mais coletando informações. Está refinando o sinal. Você não deve descobrir tudo agora. Você deve deixar a coerência terminar de se montar. E uma vez que essa coerência se estabiliza, algo ainda mais incomum começa a acontecer. O próprio tempo começa a parecer diferente. O futuro não parece mais distante. Ele parece próximo, quase familiar. É aí que a preparação se torna inegável. Um dos sinais mais desorientadores de um salto quântico se aproximando é a maneira como o tempo começa a se comportar de forma diferente dentro de você. Não ansiedade, não impaciência, mas uma distorção sutil na forma como o passado, o presente e o futuro são vivenciados. O passado parece estranhamente distante, quase irrelevante, enquanto o futuro não parece mais hipotético. Ele parece próximo, familiar, como se já estivesse exercendo pressão sobre o momento presente. Você pode notar que planos de longo prazo perdem o peso emocional. Você está menos interessado em mapear tudo, não porque não se importe, mas porque algo em você já sabe para onde as coisas estão indo. Ao mesmo tempo, certos momentos parecem excepcionalmente densos, como se o tempo desacelerasse em torno de decisões ou encontros específicos. Isso não é imaginação. É um sinal de que sua linha do tempo interna está se reorganizando. De uma perspectiva quântica, o tempo nunca foi estritamente linear. No nível fundamental,
causa e efeito nem sempre são sequenciais. A informação pode se mover para trás e para frente através de estados temporais. Quando as pessoas falam sobre a influência do eu futuro, é nisso que estão tocando. A ideia de que uma identidade futura estabilizada pode começar a moldar o comportamento presente antes de ser conscientemente reconhecida. Neurologicamente, isso aparece como uma mudança no processamento preditivo. O cérebro está constantemente antecipando resultados. Quando o modelo interno se atualiza, essas previsões mudam. Você para de reagir com base em padrões passados e começa a responder com base em uma referência futura emergente. É por isso que o passado perde o controle. Ele não é mais a fonte de dados dominante. Isso é especialmente relevante entre 2025 e 2026. Energeticamente e simbolicamente, essa transição representa um reset. Na numerologia, 2026 carrega a vibração de um novo ciclo, um retorno ao um. Mas os ciclos não começam de forma limpa. Eles exigem o desapego da estrutura anterior primeiro. Esse desapego é o que você está sentindo agora, expresso através da percepção alterada do tempo. Você pode sentir momentos de urgência que não fazem sentido lógico. Uma sensação de que algo precisa ser feito, dito ou liberado em breve, sem saber exatamente por quê. Isso não é pânico, é pressão de alinhamento. O sistema está ajustando o tempo para corresponder a uma nova trajetória, e os atrasos parecem mais pesados do que costumavam ser. Ao mesmo tempo, você pode se sentir estranhamente paciente com coisas que antes causavam estresse. Os resultados não parecem tão ameaçadores. Os atrasos não desencadeiam a mesma ansiedade. Esse paradoxo, urgência em uma área, calma em outra, confunde as pessoas, mas é uma marca registrada da preparação. Você não está mais sincronizado com a linha do tempo antiga, mas ainda não entrou totalmente na nova. Muitas pessoas ignoram esse sinal ou tentam racionalizá-lo. Elas assumem que estão distraídas ou cansadas, mas aqueles que se aproximam de um salto quântico relatam consistentemente essa distorção. O tempo para de parecer algo que você está perseguindo. Parece algo para o qual você está sendo puxado. E aqui está o ponto principal. Quando a percepção do tempo muda, a realidade já está se reorganizando. As circunstâncias externas estão atrasadas em relação à recalibração interna. O campo responde aonde você está estabilizado, não aonde você pensa que está. É por isso que esta fase muitas vezes parece uma espera sem impaciência. Se isso ressoa, significa que a preparação está quase completa. A linha do tempo interna já se moveu. O mundo externo apenas não alcançou ainda. E quando fizer, a mudança não chegará como caos ou surpresa. Ela chegará como algo terminando silenciosamente, sem drama, sem resistência, sem dor. Esse é o próximo sinal. Um dos indicadores mais claros de que um salto quântico está próximo não é o caos. São os fins silenciosos. Situações se dissolvem sem conflito. Hábitos caem sem esforço. Conexões desaparecem sem ressentimento. E porque não há explosão, as pessoas muitas vezes perdem o que está acontecendo. Elas assumem que nada de importante mudou. Mas, na realidade, algo fundamental já completou seu ciclo. Quando algo termina sem carga emocional, é porque o apego já foi liberado internamente. O vínculo foi dissolvido antes que a forma externa seguisse. É por isso que não há luto, nem raiva, nem sensação de perda, apenas aceitação e, às vezes, até alívio. Embora você possa não registrar isso conscientemente ainda, isso pode parecer inquietante porque somos condicionados a acreditar que fins importantes devem doer, que a transformação deve ser dramática para ser real. Mas os saltos quânticos não operam em teatros emocionais. Eles operam em coerência. Quando um elemento da sua vida não combina mais com o seu estado interno, ele simplesmente perde a relevância. E a relevância é o que mantém as coisas vivas. Você pode notar que não está mais lutando para manter certas coisas funcionando. Conversas terminam naturalmente. Antigas ambições perdem a prioridade silenciosamente. Rotinas que antes estruturavam seu dia não têm mais autoridade. Você não está forçando esses fins. Você nem está decidindo por eles conscientemente. Eles estão acontecendo porque a energia que os sustentava se foi. De um ponto de vista neurológico, isso reflete a poda. O cérebro para de reforçar caminhos que não servem mais para previsão ou identidade. Quando o reforço termina,
o comportamento muda sem esforço. Espiritualmente, isso sempre foi descrito como um desprendimento, a liberação natural que acontece quando o crescimento supera a forma. O que é importante aqui é não confundir esses fins com vazio. Eles não estão criando um vácuo. Eles estão criando capacidade. Cada apego que se dissolve libera atenção, energia e percepção para algo que ainda não chegou. O sistema limpa o espaço antes de introduzir a novidade. É também por isso que algumas pessoas se sentem estranhamente neutras durante esta fase. Elas não estão comemorando, mas também não estão de luto. A neutralidade não é indiferença, é equilíbrio. Significa que o sistema não está mais oscilando entre segurar e soltar. Ele já decidiu. Muitas pessoas tentam se reafixar por hábito. Elas revivem antigas conversas, revisitam antigas metas, reabrem portas que fecharam silenciosamente. Mas esses esforços raramente parecem certos. Eles parecem pesados, forçados, desnecessários. Isso ocorre porque, uma vez que a coerência mudou, recriar a estrutura antiga exige esforço. O sistema resiste à regressão. Se você está vivenciando fins sem drama, significa que a preparação atingiu um ponto crítico. A vida antiga não está sendo tirada de você. Ela está se afastando, e está fazendo isso suavemente porque a resistência não é mais necessária. É aqui que a confiança se torna essencial. Não a confiança nos resultados, mas a confiança no tempo. Fins que acontecem desta forma não são aleatórios. Eles são precisos. Eles limpam exatamente o que não pode passar para a próxima fase. E o que vem a seguir não são instruções ou certeza. É um impulso para frente, uma sensação de ser chamado sem que lhe digam como. O sinal final antes de um salto quântico não é a clareza. É um impulso, um sentido silencioso e persistente de que você deve seguir em frente sem que lhe digam como. Não há mapa, nenhum plano detalhado, apenas uma pressão interna que não parece ansiosa, mas que não permite que você se acomode de volta na estrutura antiga. Este é o ponto onde muitos hesitam porque a mente quer certeza antes do movimento. Mas saltos quânticos não oferecem instruções antecipadas. Instruções pertencem à antiga identidade, aquela que precisava de previsibilidade para se sentir segura. O que está surgindo agora opera de forma diferente. Responde à coerência, não ao controle. Você pode se sentir chamado a fazer mudanças que ainda não consegue justificar totalmente. Deixar espaços abertos em vez de preenchê-los, dizer não sem ter um sim melhor pronto. Isso pode parecer irresponsável de uma perspectiva lógica, mas, internamente, parece limpo, fundamentado, como se algo mais profundo já tivesse decidido. De um ponto de vista científico, isso acontece quando o modelo interno se atualizou, mas a mente consciente ainda não o acompanhou. O comportamento começa a se reorganizar antes da narrativa. O sistema sabe para onde está indo, mesmo que a linguagem ainda não tenha se formado em torno disso. É por isso que as explicações parecem desnecessárias e muitas vezes imprecisas. Espiritualmente, este é o limiar, o momento entre identidades. Você não é mais quem era, mas ainda não está vivendo plenamente como quem está se tornando. Esse espaço intermediário só é desconfortável se você esperar certeza. Se você permitir a presença, ele se torna estável. É também por isso que a preparação se intensifica logo antes do salto. O silêncio se aprofunda. Os apegos terminam de se dissolver. O tempo parece comprimido. O campo não está pedindo para você fazer mais. Está pedindo para você permanecer alinhado, para resistir a preencher a lacuna com velhos hábitos, velha urgência ou direção emprestada. E é aqui que a mudança entre 2025 e 2026 fica clara. 2025 não foi feito para te dar respostas. Foi feito para desmantelar as estruturas que as exigiam. 2026 não é sobre se tornar alguém novo através do esforço. É sobre permitir que uma nova identidade assuma a liderança sem interferência. Se você está sentindo esse impulso sem instruções, não é porque não está preparado. É porque a preparação está completa. O sistema não empurra para frente até que seja seguro fazê-lo. A incerteza que você sente não é perigo. É abertura. Este é o momento em que a confiança substitui a estratégia. Não a confiança nos resultados, mas a confiança na coerência. Confiança de que a versão de você que está se formando agora não precisa ser microgerenciada.
Ela precisa de espaço para estabilizar. Se algo neste vídeo ressoou dentro de você, se você reconheceu ainda que uma única fase do que foi descrito, quero que faça algo, não por mim, mas por você mesmo. Deixe esta frase nos comentários: estou pronto para o salto. Escreva para marcar este momento. Para que você se lembre, quando a confusão vier, quando o desapego parecer perda, quando o silêncio parecer isolamento, que você não está perdido. Você está sendo recalibrado. Que o desmantelamento não é colapso, é preparação. E se você quer mais conteúdo como este, onde a ciência encontra o espiritual, onde a psicologia se transforma em ferramenta de compreensão real, sem romantização barata e sem motivação vazia, inscreva-se no canal. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece clareza em um mundo que confunde transformação com entretenimento. Ative o sino. Porque cada vídeo será mais uma peça para que você entenda o que está acontecendo com você, não para fugir do processo, mas para confiar nele. Mas antes de você ir, preciso te dizer algo importante. O que você acabou de assistir não é motivação para consumir e esquecer. É um mapa. E mapas só servem para quem decide caminhar. Se você sentiu que este vídeo não te encontrou por acaso, se reconheceu os sinais, se está vivendo o desmantelamento agora e quer entender não apenas asterisco o que asterisco está acontecendo, mas asterisco como asterisco atravessar isso com clareza, eu preparei algo mais profundo. Um e-book chamado O Criador Oculto. Não é teoria bonita. Não é espiritualidade decorativa. É a estrutura completa para você navegar a recalibração interna sem se perder no processo. Para você usar o silêncio, entender os fins, e permitir que a nova identidade se forme sem autossabotagem. O link está fixado no primeiro comentário. E agora, desligue este vídeo. Mas não desligue o que acabou de se acender dentro de você. Não force nada. Não tente acelerar o que está sendo cuidadosamente montado. Permita o silêncio. Respeite os fins. Confie na clareza que chega sem emoção. Porque o salto quântico não acontece quando você está pronto. Ele acontece quando você para de resistir ao desmantelamento que te prepara.